Hola, ¿qué tal? Ahora es español. Mira, estoy en el capítulo 5, página 9, nuestra apostila, agosto-septiembre, todavía. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito, no hay texto, un poquito sobre verbos. En este capítulo, 2 casos, ¿sí? Son verbos irregulares que sufren cambio. La vocal E cambia, muda para IE em su radical, sim? Vamos lá. Eu tenho 2 grupos de verbos aqui, tá? Verbos que têm a vogal E do radical ditongando nas conjugações, E vira IE, né? O ditongo IE. E um outro grupo de verbos onde o O ditonga o E, tá bom? Isso só não vai acontecer ditongar na primeira e na segunda do plural, com nosotros e vosotros, tá? Em todas as outras pessoas vai sofrer essa mudança fonética, tá? A vogal vira ditongo, tá bom? E os verbos que eu listo abaixo são do mesmo grupo. Tá? Todos eles que estão abaixo do quadrinho do cerrar, né, que é o primeiro verbo, do verbo fechar, como acertar, atravessar, calentar, começar, despertar, empezar, encerrar, governar, negar, sentar e o pensar, todos eles vão ditongar na primeira, na segunda, na terceira do singular e na terceira do plural, tá? Em todos os casos, depois a gente vai ver outro caso lá no último capítulo, na primeira e na segunda do plural não sofrem o câmbio, a mudança fonética, continuam igualzinha, tá? O radical com um E, o radical com um O, tá? Nunca vai acontecer esse câmbio fonético em la primeira e em la segunda do plural. Sim? Então, é a primeira vogal, a vogal do radical que vai ditongar. Vamos lá. O verbo que eu apresento aqui é o verbo cerrar, é o verbo fechar. Cerra la boca, sim? Cerra la puerta. Muy bien. Yo cierro, mira eso, el verbo es cerrar. En la conjugación, yo cierro, tú cierras, él, ella y usted. Cierra. Nosotros y vosotros. Nosotros cerramos. Viu? Não ditonga. Não é cierramos. É cerramos. Vosotros cerrais. Viu? Não é cierrais. É cerrais. Essas duas pessoas estão marcadas aí com asterisco. Elas não ditongam. Ellos, ellas e ustedes cierran. Isso vai acontecer com todos esses aqui, ó, tá? Vou pegar um exemplo. Governar, né? O verbo governar. Vamos lá. Eu conjugaria assim. Yo gobierno. Esse E viraria IE. Tu gobiernas. Él, ella, usted gobierna. A terminação é a mesma. A diferença é só na vogal do radical que vai ditongar. Nosotros gobernamos. Vosotros gobernais. Ellos, ellas e ustedes gobiernan. Sim? E isso vai acontecer com todos esses que estão aqui porque pertencem ao mesmo grupo. Muy bien. Página 10. Aqui é um outro grupo que tem O no radical e não o E, então vai ditongar o E. Vamos lá. O verbo que eu tenho aqui é o verbo contar, igual ao português. Trata-se de, né, fazer ali o somatório, contar. Yo cuento, tu cuentas.
No, ella, usted cuenta. Nosotros contamos. Não é cuentamos, contamos. Vosotros contais. Ellas, ustedes cuentan. Sim? Isso vai acontecer com acordar. Me acuerdo. Me lembro. Heterossemântico. Falso cognato. Acostar. Deitar para dormir. Também é heterossemântico. Colgar, pendurar. Demonstrar, com português, mostrar, recordar, rogar. Tá? É o verbo rezar. Sonar é o verbo soar, de som, soar. E o verbo bolar, que é o verbo voar. Tá? Então, vou pegar o volar. Yo vuelo. Tu vuelas. Ella, usted vuela. Nosotros volamos. Vosotros volais. E ellas e ustedes vuelan. Muy bien. Muito fácil. Sim? Então, a gente só vai deixar fora dessa ditongação a primeira e a segunda do plural. Tá bom? Nosotros e vosotros. Vamos lá no exercício. Completa com o verbo indicado em presente de indicativo. Ellos no en la mesa. Verbo sentar. Ellos, terceira do plural. Vai lá no quadrinho e joga lá na terceira do plural. Ellos no sientan. Lembrando que não existe palavras terminadas em la M. Entonces, todo es con N. La N. Sí, las formas verbales también. Sí, no hay nada, palabra ninguna terminada por la M en español. ¿Sí? También. N, la N. Todo es terminado con N. ¿Sí? Muy bien. B. Yo siempre esse curso. Empezar é o verbo começar também. Tá bom? Os dois significam a mesma coisa. Muito bem. Yo siempre empiezo. Eu sempre empiezo. Como é que eu sei? Eu fui lá no quadrinho, vi que a terminação para a primeira do singular é o. Então, é só eu ditongar a primeira vogal do radical E e a terminação é a mesma do quadrinho. É só eu olhar a pessoa e perceber a terminação, tá bom? Tu no en las palabras. Tu no piensas en las palabras. La D. Por favor, la comida. Por favor, calentar, verbo esquentar. Por favor, caliente, caliente. Calentar, caliente la comida. La E. Yo no mis sentimientos. Yo, primeira persona, la terminación es o. Yo no demuestro. Olha que aqui eu tenho o, né? O grupo que tem o no radical ditonga para segundo quadrinho, o e. Então, yo no demuestro mis sentimientos. La águila, el pájaro, águila, a águia. E eu tenho um erro. Eu não posso usar lá delante de palavras empezadas por a tônica. Eu não posso. Hay choque de sonido, tá? Águia é uma palavra feminina.
Então, o artigo então é lá, né, que acompanha. Só que nesse caso ela começa por a tônica, a forte, né? Que lá. Então eu mudo para evitar esse choque de sonido. Lá, dois A's juntos. Eu faço mudança no gênero aqui do artigo, tá? Para evitar, não se trata de uma palavra de outro gênero, é um truquezinho para evitar o choque de sonido. Então, não é lá, é el águila, sim? Errado. El águila, ela vuela, né? Pego o O do radical volar e vou ditongar, tá? Já que é ela, terceira do singular, sofre câmbio fonético. Vuela. Alto. El loro, el animal que imita a voz humana. El loro, él muestra el pie. Muestra. Muy bien. La H. Nosotros colgar, pendurar los pantalones, as calças compridas em las perchas, nos cabides. Nosotros colgamos, não vai ditongar. Por quê? Porque a primeira do plural, a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural não sofrem essa mudança fonética. Tá bom? Es solo eso. Besos, hasta la vista.